Muito bem, meus caros. Chegamos ao último capítulo do livro, então. Contar. Antes de eu terminar esse capítulo aqui, eu tenho que dizer algumas palavras. E muito do que os militares vêm fazendo e fizeram, digamos, vamos colocar assim, nem tão patrióticos assim, mas o que está em dúbio, vamos dizer assim, e indúmino, né? Em dúvida, é um fato de que Mourão e certos generais da cúpula que dão conselhos, entre aspas, ao presidente da república, ah, é difícil a gente analisar porque o aparelhamento, a filtração está em todos os setores, em todos os departamentos, em muitos locais que a gente pode imaginar, né? E muitas partições que nós não fazemos nem ideia, né? Do que se tenha, né? Que éramos 35 ministérios, reduzimos esse número. Então, o simples fato de ter essa situação de ministério, nós já conseguimos perceber o tamanho da infiltração. E para poder dizer algum exemplo particular meu aqui, é que eu descendo de militares. E para quem me acompanha, sabe que de muitas coisas que assim, aconteceram desde esse período, é que eu só posso falar das gerações que já não estão mais aqui, que serviram à pátria. Um deles seria meu bisavô, meu tio-avô, que foi um dos 70 mil brasileiros vamos dizer assim, designados na Segunda Guerra Mundial. E fora esses mais próximos que eu tenho, eu não consigo responder daquilo que se tornou a corporação do Exército hoje e das nossas Forças Armadas. Bem, eu espero realmente que o presidente não mude a sua sinceridade, a sua franqueza, não mude o seu caráter, a sua conduta, por conta de trejeitos, posições de superioridade, sabe? E de isentismo, tecnicismo e, né, assim, que vem junto com as influências do positivismo de Augusto Comte, e que ele saiba de fazer esse discernimento. Que ele não esqueça que, no fundo, os outros realmente têm fidelidade para com ele. É eu, é você, né? É nós, o povo, a população. E se ele nos ouvir, nós vamos fazer dessa nação uma nação de fato. Uma república cristã e conservadora, né? Bom, vamos então finalizar o livro aí.
Como diriam os melhores militares do Brasil, eles que venham, por aqui não passarão. Pois é. Mas as relações espúrias, já desse título, já do acontecimento de que Mourão e certos militares tenham ido cursos, entre aspas, em se fazer, né, na China, já me remete a pensar num caso que assim, na situação daquilo que foi do passado, nesse período, né, que trata do livro também, do João Goulart, de Jango. Então, bem, vamos lá então, né? Vamos tentar ver se eu consigo tirar algumas reflexões daqui da leitura final então desse livro aqui e poder acrescentar mais coisas, né? Para quem não sabe, um dos militares, esses que meu avô, meu bisavô, já falecidos, né? Eu não tive nem a oportunidade de conhecê-los, eu só tenho por parte de meus parentes que dizem essas histórias para mim, vamos dizer assim, né? Então, bom, vamos lá. Eu espero que de repente eu ainda encontre alguns amigos que ainda estão por aqui conosco em vida para poder conversar sobre meu avô, meu tio-avô e quem sabe clarear e poder ajudar nessa transformação que o Brasil precisa passar. Vamos lá então. Em uma sociedade extremamente competitiva, inovadora e acelerada, as regras e as ferramentas pedagógicas do regime militar foram, sem dúvida, uma saída inteligente para conter as divergências que prejudicavam o bom convívio coletivo. No Brasil, essas foram importantes para se frear, impedir ou mesmo diluir os efeitos nocivos da esquerda raivosa e armada. Concordo com esse primeiro parágrafo, mas ao mesmo tempo, por ser um estudante do professor Lázaro Carvalho, por ter lido livros do Exército, de coronéis, de tenentes, por ter investigado, por ter pesquisado, por ter estudado, livros que são até mencionados aqui nesse pequeno livro do professor Luciano Barreto Garcia. Por um lado, foi muito bom e foi muito ativo em selva e caça em guerrilheiros, de guerrilheiros, né? Por outro lado, a dialética marxista em que você joga uma isca e depois desapercebido e despercebidamente você se infiltra em outros setores estava sendo realizada e estava em pleno vapor. Então, editoras, cultura, jornais, imprensa, universidades, né? Rádio, TV, jornal, tudo foi indo a uma certa negligência e displicência que aconteceu, né, do nosso exército, vamos dizer assim. Vamos continuar. Assim sendo, os militares de 1964 e 1985 foram fundamentais para o desenvolvimento de nossa democracia, muito embora se reconheça certo exagero. Professor Ricardo Vaz Rodrigues, um dos já substituídos ministros da Educação. A grande falha consistiu, a meu ver, no viés autoritário do regime militar, decorrente do fato de que os profissionais das armas não estão habilitados para a chefia do Estado, toda vez que são preparados. Como lembrou com propriedade o saudoso amigo Paulo Mercadante, 1923-2013, em Militares e Civis, a Ética e o Compromisso, 1978. Para defender com coragem e eficiência os interesses soberanos da nação à luz da ética de convicção weberiana, Max Weber, que se caracteriza pela fidelidade aos princípios sem que haja preocupação com o resultado da ação.
Falta aos nossos homens de armas a sensibilidade da ética de responsabilidade, que exige que o governante calcule nas decisões tomadas as consequências que decorrerão para a comunidade, sendo esta, segundo Weber, a ética dos políticos. Professor Ricardo Vale Rodrigues, 2014. Texto produzido pelo professor, quando ele era membro de pesquisas estratégicas da Universidade Federal de Juiz de Fora e do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, e professor emérito da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, ECM. Temos um link aqui que a gente pode acessar, www.alessandrogarcia.org/news/A1964, século, sem acento, depois, /. Em seguida, a esquerda raivosa se aproveita dia após dia para difamar o esporte e considerá-lo um instrumento de alienação dos militares. Como observamos durante este livro, nada é mais falso do que atribuir aos procedimentos de educação física, bem como dos militares, um caráter controlador e alienante. Muito pelo contrário, a educação física deste período foi fundamental para sedimentar a ética desportiva e só não estamos melhores porque não continuamos no caminho do bem, do justo e da virtude. Esta é tão importante e tão negligenciada pelos governos progressistas e esquerdistas do nosso Brasil atual. Como princípio para a formação dos líderes dirigentes, alguns elementos se tornavam importantes. Liderança, lealdade e tenacidade, por exemplo. Dentre as diversas mudanças ocorridas no século XIX, principalmente no esporte, o movimento olímpico é o que mais nos chama a atenção. Sua base filosófica e militar, sua importância na formação de uma sociedade justa e sua importância na arte de civilizar as gerações não pode ser esquecida, como bem aponta o Papa Paulo VI sobre o esporte. Em uma civilização que corre o risco de ser presa pelo prazer e a violência, a atividade esportiva deve redescobrir, sem pausa e sem exceção, seus ideais de promover verdadeiramente o homem e a fraternidade entre todos os povos. Pereira, 1978, página 69. Esporte, mais juventude, menos problemas. É praticamente impossível encontrar algum ser humano que não tenha interesse pelo esporte, adepto ou não ao componente prático, pois todo e qualquer habitante de cidade o tem como parte do seu entretenimento. Tranquilamente percebe-se que alguns esportes chamam mais atenção do que outros, como é o caso do futebol. Nem tanto assim que eu vou fazer um comentário que o próximo livro que vai entrar em pauta aqui, e vou prosseguir, vou fazer as leituras e certos comentários, vai fazer com que o futebol perca um pouco de prestígio de repente, por parte de administração, por parte de merchandising, por parte de publicidade, propaganda, por parte da mídia. Então, bom, eu não vou me estender muito aqui, eu só vou mostrar, né, que esse vai ser o próximo livro e que isso é importante. Eu não quero nada. Eu só quero limpar. Eu só quero limpar a alma dos professores de máculas, principalmente professor de educação física, remover esse veneno dessas ideias, entende? Essa discórdia, esse instinto assassino, doutrinário e político. Que ainda persiste por falta de punição perante crimes que cometeram. Mas é interessante observar os efeitos destas práticas no cotidiano das pessoas e mais especificamente na mídia, pois a valorização dos programas esportivos muitas vezes não está no jogo propriamente dito, mas nos comentários antes e após cada partida. Falta-nos um sistema educacional de valor a longo prazo, independente de ideologias ou de políticas deletérias. Concordo com o professor aqui. O esporte é tradição, é justiça, é ética, respeito, coragem e virtude. O esporte é vida.
equilíbrio e a educação de qualidade. Podemos afirmar que essa situação foi possível porque os meios de comunicação no mundo contemporâneo não têm fronteiras. As informações possuem velocidades jamais imaginada e o poder de recepção é inimaginável. Daí a responsabilidade por uma educação de qualidade de boas intenções, de uma educação física e verdadeiramente ideal. O movimento humano é sem dúvida uma das maiores manifestações culturais da nossa sociedade. E precisa, e pede, e necessita que seja, vamos dizer assim, quase que purificada. Na busca pelo entendimento e contextualização do como e do porquê se movimentar. Houve necessidade de se desenvolver pesquisa científica a fim de gerar subsídios para o enriquecimento e bom aproveitamento das práticas corporais. A área de conhecimento que melhor agregou instrumentos para o fomento de novas informações acerca da cultura corporal foi a educação física. Essa, por sua vez, construiu uma história interessante, conturbada e muito complexa, que atualmente estimula os pesquisadores, praticantes, empreendedores, entre outros, a explorarem este canal, entre aspas, da sociedade para as mais diversas finalidades. Entre as finalidades está a de manter a população fisicamente ativa, ou seja, estimular a prática dos exercícios físicos e esportes, proporcionar por meio da educação física um cenário de dignidade, de métodos e conceitos importantes por toda a vida. Por outro lado, as fontes da esquerda raivosa que tomam conta do cenário crítico, entre aspas, da educação física brasileira são exemplos de uma educação física corrompida pelo esquerdismo destrutivo. Uma educação física que prega ineficiência, incompetência, irracionalidade e degradação de valores supremos não pode ser exemplo, pelo contrário, precisa ser analisada com mais seriedade. Pascal Bernardin, sabemos muito bem que livro é esse, né? Em seu livro Maquiavel Pedagogo, O Ministério da Reforma Psicológica, tem outros também livros deles, né? O Império Ecológico, publicado em 2013 pela Vide Editorial, como uma nova ética comunista, segue esta premissa. Adverte que a infiltração machista é um fenômeno internacional. Sabemos. Fatos e fatos e fatos, fatos. Solapados, né? E como bem frisa Bernardin em 2013, se deduz que o Brasil é certamente um dos atingidos por esta nova ordem mundial. Mas claramente pode-se dizer que essa revolução pedagógica introduzida discretamente, mediante discretas manobras sem deixar ver sua arquitetura geral, precisa levar em conta com a resistência dos professores, que jamais permitiram o aviltamento do seu ofício e de seus alunos. Desse modo, aplicam-se técnicas de administração e de gestão de recursos humanos, entre aspas. Desculpa aí. Consegue-se com isso envolver, engajar psicologicamente os professores e, portanto, reduzir a sua oposição. Os projetos escolares, entre aspas, são a aplicação direta dessa filosofia manipulatória. A primeira parte, e não menos importante, é a difusão desses conhecimentos, notadamente contrários aos valores morais de uma cultura judaico-cristã. Essa é seguramente uma das consequências que observamos no impacto de que algumas produções exercem na educação física brasileira, sem contar a imensa repercussão que esses autores da esquerda exercem entre os acadêmicos da educação física nas universidades. Como parte integrante no processo de reescrita da história como característica totalitária, típica do comunismo, estas fontes machistas da educação física alimentam uma nova estrutura cultural em busca da ideologização. E como bem observou Pascal Bernardin no livro 1984 de George Orwell, por analogia, um aparelhamento da política brasileira, inclusive no âmbito educacional. Com essa problemática, uma resposta é possível frente ao contexto de nossas aulas de educação física. O Exército contribuiu bastante, mais do que qualquer outra instituição, e muito tem a colaborar com a educação física brasileira. Hoje, mais do que nunca, precisamos de ordem, disciplina, coragem, regra, hierarquia, valores supremos e respeito na escola. Uma educação de qualidade é uma educação responsável, técnica conceitual, racional, deliberativa e empírica, ou seja, interacionista no sentido moderno. Entre os melhores colégios do Brasil estão os colégios militares, a nível de Brasil. Vamos frisar aqui. E com certeza uma das opções honradas de um ensino de qualidade é a contribuição militar. Se um dia ambicionarmos nos basear e nos transformar em uma força esportiva, devemos retomar as origens, a instrução militar, a exemplo da Escola de Educação Física do Exército. Essa escola que formou o nosso presidente da República. Se basear em quem aprimorou muito bem nossa honrosa educação física, com quantidade e qualidade, com amor, dedicação e respeito aos mais altos princípios que constituem o homem dentro de uma sociedade justa e feliz. Isso tem uma educação física por consequência de querer bem. Tudo bem, pessoal? Terminamos o livro aí. Então, eu acho que vocês entenderam, hein?
o quão importante é nós sabemos da história, mais ou menos, da educação física e como ela abarca sorrateiramente, minuciosamente, né? Fatos e fatos aí estão sendo revelados aí, né? O quão difícil é libertar um povo que há tanto tempo ficou aprisionado. Fazendo uma analogia da alegoria de Platão, e modificando algumas coisas em comparação, substituam a caverna de Platão pela a família Marinho, a emissora, as emissoras, vamos dizer assim, que antes nós não tínhamos as redes sociais e essa que eu estou falando com vocês aí, né? Para poder falar, para poder dizer, né? Não se tinha espaço, justamente pelo esse aparelhamento, por essa infiltração, por esse controle, essa hegemonia por parte das comunicações, né? Em massa. E o que se revelou, na verdade, e o que eu vou revelar ainda nos próximos vídeos desse livro aqui, já está mais ou menos esboçado em vídeos ali, da câmera Record, né, que eu coloquei na página. Mostrar quem são essas criaturas, né? Que acham que a informação é monopólio só e somente só da família Marinho e afiliadas. Não é mesmo? Essa analogia que eu falei para vocês verem é que somente a educação liberta. E se preciso for, e eu tenho certeza que esse livro vai cumprir isso, a versão que eu tenho aqui é a versão brasileira do Cartão Vermelho. Eu quero que isso chegue aos olhos e ouvidos, e com certeza vai chegar, e ele sabe disso também, ao Alan dos Santos, ao Ítalo Lorenzon, ao Max Cardoso, todos eles também. Eu tenho certeza que isso vai contribuir nas investigações de agentes federais que realmente estão na batalha, na linha de frente, né? Aqueles que são patriotas. Não é seguindo o STF e os desmandos desses integrantes que lá estão nessa cúpula, nesse colegiado, que nós vamos mudar esse país. Então, de todas as esferas, educacional, jornalística, todas precisam saber disso. Para quem não sabe, a Rede Globo realmente comprou todos esses direitos desse autor e disse que a parte mencionada onde acaba comprometendo, né, a família Marinho, né, era para ser tirada, mas eles compraram em massa os livros desse autor, do Ken Bissinger, e tiveram a petulância ainda de dizer para o autor remover tudo que tem naquele livro ali sobre as federações do esporte, do futebol. E se vocês acham que a ONU choca, que a OMS choca, gera repulsa, vocês ainda não viram nada ainda. Já li o livro, eu vou lê-lo de novo e com certeza eu vou fazer alguns comentários, frisar alguns pontos. Eu espero que isso também auxilie e ajude todos nós a sair dessa lama. Não é mesmo? Desse desastre ao qual nos encontramos.
Então é isso aí, pessoal. Até a próxima oportunidade. E vamos prosseguir essa iniciativa aí.